Livro Generais da Oração. Autor Edino Mello. Prefácio. O avivamento no Brasil está ganhando força. Outra onda de poder e graça está para se romper sobre o movimento de oração. Líderes e ministros de oração serão impulsionados poderosamente, trazendo o céu para a terra, para ver a vontade de Deus sendo feita. O Senhor está velando pela sua palavra para cumpri-la, inclinando o seu ouvido ao seu povo, para ouvir o seu clamor, oferecido no nome que está acima de todo nome. É tempo de clamar, é tempo de pedir e continuar pedindo, é tempo de orar, seja você um intercessor experiente ou não. Deixe que este livro renove sua paixão em oração e te lance em direção ao avivamento. A história está prestes a ser escrita mais uma vez por aqueles que dobram seus joelhos. O Brasil se tornará uma das maiores nações responsáveis pelo envio missionário já testemunhadas na história da Igreja, e a oração será o combustível para o fogo desse avivamento. Doutora Kim Mass. Capítulo 1. Primeira história. Martinho Lutero. Havia um acendedor de lampiões numa cidadezinha da Irlanda do Norte. Todos os dias, ao anoitecer, ele saía com a escada de mão e o lume para fazer a ronda. Arrumava a escada de encontro ao poste, subia e acendia o lampião, descia, pegava a escada e ia até o próximo lampião. Depois de algum tempo, ele descia a rua e desaparecia de vista. Mas todos podiam dizer qual fora o caminho feito por ele pelos lampiões acesos e pela luz que deixava como rastro. Martinho Lutero foi como este homem. Ele foi um lanterneiro do céu. Através da Reforma, ele abriu espaço pela densa escuridão que dominou a Idade Média por cerca de 1000 anos por causa da ignorância espiritual. Antes de Lutero, milhões nasceram, viveram e morreram nas trevas sem a salvação. Ele deixou um poderoso rastro de luz que iluminou o caminho para todos que viveram após ele. A relevância do estudo da oração e do avivamento. Nosso propósito nessa obra é fazer um levantamento da origem e dos frutos de grandes avivamentos que ocorreram da Reforma aos dias atuais e um estudo da prática da oração na vida de grandes líderes neste período histórico. Martyn Lloyd-Jones declara: a necessidade de um avivamento é de importância vital para a Igreja cristã, e os pensamentos e as orações de cristãos ao redor do mundo deviam concentrar-se na questão dessa urgente necessidade. E uma das coisas que mais ajudam nesse respeito, que eu saiba, é considerar a história dos grandes avivamentos do passado. Iniciaremos nossa caminhada pela Reforma Protestante. O lugar da oração na Reforma. Martyn Lloyd-Jones defende que a Reforma foi um grande avivamento, bem como uma reforma. Ele declara, abre aspas, não devemos pensar na Reforma como um simples movimento teológico. Era isso, mas, além disso, houve um avivamento. O Espírito de Deus foi derramado e as pessoas estavam prestando atenção à pregação. Fecha aspas. Paul Tillich acredita que foi a vida de oração de Lutero que fez emergir um novo tempo na história. Tillich afirma em seu livro História do Pensamento Cristão que, abre aspas, o ponto decisivo da Reforma e da história da Igreja em geral foi a experiência de um monge agostiniano em seu quarto monástico, Martinho Lutero. Fecha aspas. Creio que a vida de oração de Lutero criou a condição para que o Espírito Santo iluminasse o seu coração para ver as Escrituras com claridade. Em Efésios 1, 16 a 23, Paulo faz uma ligação entre a oração e a sabedoria, a revelação e a iluminação dos olhos do entendimento. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Lutero investia tempo a sós em oração com a palavra. Ele traduziu a Bíblia para o alemão em 1534, tornando-a acessível a milhões de pessoas. A sua influência foi como um relâmpago que cortou a noite tempestuosa, trazendo claridade na escuridão que cobria a Idade Média. David Young Cho relata em seu livro Oração, a chave do avivamento, que, abre aspas, Martinho Lutero não estava satisfeito com a religiosidade do seu tempo, sentia uma profunda necessidade de maior espiritualidade, e isso levou a passar mais tempo em oração, quando era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Certo dia, no final de 1512, ele se trancou numa sala da torre do Mosteiro Negro e ficou orando sobre as verdades que estava descobrindo na Bíblia. E foi após esse período de oração e estudo bíblico que surgiu a Reforma, movimento que recuperou para nós a verdade bíblica da justificação pela fé. A prática de oração de Martinho Lutero no lugar secreto. Certa vez, quando perguntaram a Lutero sobre os seus planos para os dias seguintes, ele respondeu, abre aspas, trabalho, desde cedo até a tarde. De fato, tenho tanto a fazer que vou passar as 3 próximas horas em oração. Fecha aspas. O púlpito e a cátedra se transformaram na sua arena de guerra e as almas dos homens o despojo, retiradas das mãos do inimigo. Entre os anos de 1514 e 1516, ele passou horas diárias incontáveis estudando pessoalmente o Novo Testamento, retirado a sós com o Senhor. A oração e a meditação nas Escrituras transplantaram Lutero para um novo tempo, enquanto a instituição contaminada da igreja entrava em ruínas. Quando se retirou no castelo de Wittenberg, ele teve uma experiência extraordinária que mudou a sua vida para sempre. Martin N. Dreher conta em seu livro de Luder a Lutero, uma biografia, que através das suas meditações nas Escrituras, ele obteve a revelação de Deus da salvação pela graça, de acordo com o que está escrito em Romanos 1,17. Ele mesmo descreve como isso ocorreu em seu diário, abre aspas. Noite e dia ponderei, até que vi conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá da fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através das portas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado, e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em seu maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão do céu. Creio que a oração é a responsável pela mudança nos traçados da nossa vida. E.M. Bounds disse, abre aspas, a oração é a nossa arma mais surpreendente, aquilo que faz com que tudo o que fazemos seja
eficaz. Fecha aspas. O lugar secreto. A.W. Tozer comenta sobre um homem de Deus a quem foi perguntado, abre aspas, o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Fecha aspas. O que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? E ele respondeu, há algo que seja mais importante na presença? Separe um tempo diário para estar a sós com o Senhor. Ao mergulhar na presença, você tem a chance de falar com Ele, ouvir sua voz através da sua palavra, adorá-lo, desfrutar da sua companhia, ficar em silêncio, quebrantar-se, clamar, arrepender-se, rir, chorar, confessar, orar em espírito. Ficar com Ele, desligado de tudo que há na terra. É um privilégio. Amá-lo, olhar para Ele, derramar o coração sem reservas. Mostrar-lhe que nada concorre com a companhia dele. Revelar-lhe que o seu coração não está dividido e experimentar um refrigério indescritível da parte dele. Uma paz profunda e inigualável, uma alegria celestial incontrolável. Salmo 84:10 diz, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. A.W. Tozer disse, retire-se do mundo todo dia para algum local privado, ainda que seja apenas o quarto. Permaneça no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a esvair-se do seu coração e a sensação da presença de Deus o envolva. Deliberadamente, desligue os sons desagradáveis e saia do seu recanto secreto, determinado a não os ouvir. Existe um dito rabínico que diz: aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro que é mais forte do que o ferro. R.V.G. Tasker destaca que a palavra grega para quarto, usada em Mateus 6,6, no qual devemos nos retirar para orar, era empregada para designar a sala, depósito, onde podiam guardar-se os tesouros. A implicação pode ser, então, que já existem tesouros à nossa espera quando formos orar. Catherine Marshall diz no livro Aventuras na Oração que a versão inglesa da Bíblia usa a palavra closet para empregada atualmente para designar grandes armários embutidos que são ao mesmo tempo um pequeno quarto de vestir. Esta versão enfatiza o aspecto secreto da oração. Andrew Murray diz em seu livro Ser Perfeito que o Senhor tenta nos atrair para o pavilhão secreto e ali existem maravilhas e riquezas que nos são reveladas. A.W. Tozer diz que nós cristãos temos que simplificar as nossas vidas ou perderemos tesouros incontáveis na terra e na eternidade. A civilização moderna é tão complexa que torna a vida de devoção quase impossível, multiplicando distrações e nos prostrando, destruindo a nossa solidão. Ele diz que os brinquedos modernos, como filhotes de tigre de estimação, cresceram e ficaram tão grandes e perigosos que ameaçam devorar a todos nós. Lugar nenhum está a salvo a partir de agora da intrusão do mundo. O quarto secreto de oração, reservado para a comunhão íntima com o Senhor, é o ateliê onde a revelação brotará. Quando construímos nossas casas, deixamos um lugar separado para o automóvel, para a geladeira, para a televisão e para as visitas. Eu nunca encontrei uma casa construída com um lugar separado especialmente para se estar a sós com o Espírito Santo.
mergulhando em níveis mais profundos da presença. Martinho Lutero sempre dizia: quanto menos oro, mais difícil fica, quanto mais oro, melhor fica. Ele entendia que os níveis profundos que a oração secreta nos leva nas águas da presença dão clareza sobre o poder e agir de Deus. Ele disse: ora, se ignora o agir e o poder de Deus, ignore o próprio Deus. E se eu não conheço a Deus, não posso adorá-lo, louvá-lo, render-lhe graças ou servi-lo. Precisamos, portanto, ter em mente a distinção bem definida entre o poder de Deus e o nosso, entre a obra de Deus e a nossa. Abraham Lincoln, que foi um dos maiores líderes da história, disse: tenho sido impulsionado a me ajoelhar muitas vezes pela convicção esmagadora de que não havia mais outro caminho a seguir. A oração nos leva a níveis da presença onde encontraremos o poder que precisamos para seguir no propósito para o qual fomos criados em Cristo. Até mesmo a oração é um agir de Deus. Ela deve ser vista como uma imersão na graça de Deus, feita sem qualquer traço de mérito. Se nos voltarmos para Deus, disse Agostinho, até mesmo isso é um presente de Deus. Mesmo o ato de orar é um alavancamento da parte de Deus em nós, uma expressão do seu amor, que muitas vezes permanece anônimo, escondido por trás da motivação de buscá-lo, que vem dele mesmo. Como disse Brennan Manning em seu livro O Evangelho Maltrapilho, minha consciência mais profunda a respeito de mim mesmo é de que eu sou profundamente amado por Jesus Cristo e não fiz nada para consegui-lo ou merecê-lo. A.W. Tozer diz que, antes de um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Para que o pecador tenha uma ideia correta a respeito de Deus, deve receber antes um toque esclarecedor em seu íntimo, que mesmo que seja imperfeito, não deixa de ser verdadeiro, e é o que desperta nele essa fome espiritual que o leva à oração e à busca. Procuramos a Deus porque e somente porque Ele primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa busca. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Tozer explica que o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o coração. E durante todo o tempo em que o buscamos, já estamos em suas mãos. Nesse, entre aspas, amparo divino e no ato humano de apegar-se, não há contradição. Tudo provém de Deus, pois, segundo afirma Van Hudel, Deus é sempre a causa primeira. Na prática, entretanto, isto é quando a operação prévia de Deus se combina com uma reação positiva do homem. Cabe ao homem a iniciativa de buscar a Deus. A prática diária da presença. Lutero dedicava de 2 a 3 horas diárias à oração. Ele dizia que devemos orar com a mesma naturalidade com que o sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz casacos, afirma Philip Yancey em seu livro Oração. Lutero investia tempo em oração a fim de receber do alto o maná diário da palavra de Deus. Kurt D. Blunkel conta em seu livro Biônica que existe um lagarto pequeno, típico do deserto arenoso da Namíbia, que corre todas as manhãs duna acima, gira a cabeça em direção ao céu e ao vento, põe o corpo inclinado para cima e deixa o orvalho correr à sua boca. O quarto secreto é o lugar para onde devemos correr todas as manhãs e ali nos inclinarmos para o céu e deixarmos que caia o orvalho celeste sobre o nosso coração, preparando para que a semente brote para então frutificar pela pregação. A mensagem que vier do alto prosperará. Isaías 55, 10-11. Lutero disse: a oração é a coisa mais importante de minha vida. Se porventura negligencio a oração por um simples dia, sinto logo o esmorecimento do fogo da fé.
Martinho Lutero era de fato um homem de oração. Ele escreveu: penso que minha oração é maior que o próprio diabo. Se não fosse a oração, Lutero não teria sido tão bem sucedido durante tanto tempo. Dizia que ele era o homem que conseguia tudo o que queria de Deus. Quando levaram uma menina endemoniada a Lutero, ele colocou a mão sobre a cabeça dela, orou e ela ficou livre. Prevalecendo pela oração na presença. As batalhas travadas no lugar secreto definem a vitória na guerra pública. Ou Hallesby escreveu: a oração secreta no quarto é um sangrento campo de batalha. Ali são travadas violentas e proféticas batalhas. Karl Barth diz: unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo. Quando você entra num lugar secreto, ele está projetando e definindo toda a sua vida. Inicialmente, então, ao chegar, você passa por um processo. Você tem que vencer alguns obstáculos, você está na dimensão natural e luta com suas angústias, abatimentos e tristezas. Muitos, por causa deste embate, começam e não permanecem na prática da presença. João Clímaco disse: reconhecemos o valor da oração devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar quando estamos orando. A única coisa que pode lhe ajudar é você se envolver incondicionalmente com o Senhor quando entrar na sua presença. Leonard Ravenhill concluiu: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Se você está diante da coisa mais gloriosa, mas também da mais desafiadora que existe, então você diz para Deus que o ama, que quer mais dele, que quer se envolver com ele. Ora em espírito para que somente então, se transpondo para um lugar em Deus, onde todas as vitórias estão garantidas nele. No castelo de Waterburg, na Alemanha, há uma grande parede manchada de tinta que ilustra bem o que quero dizer. Ela fica no quarto que foi usado pelo grande reformador, que no meio do seu momento de oração e estudo identificou a presença do inimigo. A história conta que ele pegou o tinteiro e jogou de encontro à parede para acertar o diabo. Lutero sentiu a aproximação sinistra do adversário e reagiu da melhor maneira que podia. Passando a noite em oração. Martinho Lutero declarou certa vez que a oração é o suor da alma. Certamente, ele fez esta afirmação por causa dos grandes combates que travou no lugar secreto. Certa vez, na cidade, sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior em vigília, prostrado, com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Rick Warren declarou: Satanás tenta limitar sua oração, porque ele sabe, a sua oração vai limitá-lo. Orlando Boyer conta que um dos seus amigos ouviu-o orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu o podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus, fiel. Somente em ti confio, ó Deus, meu Deus. Vem, estou pronto a dar, como cordeiro, a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Naquela noite, durante aquela vigília de oração, Lutero venceu a guerra contra os seus inimigos. Por causa daquela noite em oração, no dia seguinte Lutero conseguiu permanecer firme na fé, desmascarando os enganos que cegavam a igreja do seu tempo. Hoje, se nós podemos experimentar a nossa liberdade em Cristo, devemos em grande parte ao tempo de oração que Lutero dedicou
a Deus naquele ano de 1521. Uma chave poderosa. Em seu livro, Seu Dia Pode Ser Melhor, Chuck D. Pierce comenta sobre as 4 vigílias noturnas. Elas demarcam períodos especiais que você pode tirar para buscar mais Deus. Mateus 14, 23, 25 declara que Jesus andou sobre as águas na 4ª vigília da noite. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. As vigílias eram organizadas em 4 turnos, de 3 em 3 horas. A primeira das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da madrugada e a 4ª vigília das 3 às 6 da manhã. Era comum fixar os horários de oração de acordo com esses períodos. Atos 3:1 declara que Pedro e João costumavam ir à oração do templo no horário das 3 horas da tarde. Atos 10 diz que Pedro teve uma visão de Deus enquanto orava ao meio-dia, e Cornélio teve a visitação de anjo às 3 horas da tarde. Atos 16 registra que houve um terremoto quando Paulo e Silas se puseram a orar à meia-noite. Ter um horário fixo para orar tem sido uma chave poderosa para mergulhar mais profundamente na presença. Lutero e o discipulado. Philippe Melanchthon, 1497 a 1560. Se destacou dentre os diversos discípulos de Lutero. Ele chegou a Wittenberg para ensinar grego em 1518, aos 21 anos, e já conhecia bem as línguas clássicas e o hebraico. Eles se conheceram no período em que Melanchthon se tornou aluno de teologia de Lutero, em 1519. O Dr. Deehan, o criador do programa de rádio americano Radio Bible Class, já falecido, disse certa vez: ir a Cristo não nos custa nada. Seguir a Cristo nos custará alguma coisa, mas servir a Cristo nos custará tudo. Este foi o preço que Lutero ensinou Melanchthon pagar. Ele foi companheiro e amigo de Lutero por 30 anos. O discipulado promovido por Lutero com Melanchthon garantiu a sistematização pedagógica da reforma e a sua consequente expansão. Sem o discipulado, a próxima geração de discípulos deixa de existir. A sobrevivência do cristianismo está na prática do discipulado. Dietrich Bonhoeffer declara que o discipulado é comprometimento com Cristo. Por Cristo existir, tem que haver discipulado. Ele declara em seu livro Discipulado que a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz. Como discipulador, Lutero foi um mentor e uma espécie de coaching para seu discípulo. Enquanto Lutero foi a grandeza da voz profética, Melanchthon foi o teólogo da reforma. Enquanto Lutero era impetuoso como um vulcão, Melanchthon era manso como um riacho. Early E. Kearns comenta que Melanchthon esteve presente na Dieta de Espira, 1529, quando se originou o termo protestante, nascido em nome da liberdade de consciência. Ele também fundou o sistema escolar alemão, desde as escolas das vilas até as universidades, instalou em sua própria casa uma escola experimental, onde fez experiências pedagógicas por 10 anos. Rejeitava a autoridade da Igreja Romana, do país, da lei canônica e dos escolásticos. Colocava sobre todos estes a Bíblia como autoridade final para os cristãos. Foi responsável pela Confissão de Augsburg. Cuidando do discípulo.
O epicentro do discipulado de Melanchthon foi o seu relacionamento com o seu discipulador. Jesus fazia discípulos na naturalidade da sua vida, dormindo, chorando, comendo, andando em sua casa, em casa de seus discípulos, orando. Jesus legou aos discípulos a liderança das gerações que seguiram após a sua morte. Lutero discipulou Melanchthon reunindo-se com ele durante a semana, comendo juntos, estudando juntos, trabalhando juntos. Você pode impressionar pessoas à distância, mas só pode causar-lhe algum tipo de impacto, bem de perto, declara Howard Hendricks. Hernandes Dias Lopes comenta em seu livro Marcos, o Evangelho dos Milagres, que a expressão usada por Jesus ao chamar os primeiros discípulos, segue-me, é o principal termo para descrever o chamado para o discipulado no Evangelho de Marcos. Ele explica que Jesus não os chamou para prioritariamente fazerem um trabalho, mas para um relacionamento. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo é mais importante do que fazer a obra de Cristo. Jesus está mais interessado em quem nós somos do que no que fazemos. Relacionamento precede o desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Dias Lopes cita William Berkeley, que comenta esse chamado declarando que Jesus não diz aos pecadores: tem um sistema teológico que gostaria que vocês investigassem. Tem algumas teorias que gostaria que vocês conhecessem. Tenho desenvolvido um sistema de ética que gostaria de discutir com vocês. Antes lhes disse: sigam-me. Lutero e a cura. Lutero tinha uma poderosa unção de cura. As orações poderosas de cura de Lutero faziam com que as pessoas à beira da morte voltassem à vida. Houve uma certa ocasião em que Melanchthon estava muito doente. Seus olhos estavam fixos, suas faculdades de falar e ouvir desaparecidas. Não reconhecia ninguém e deixara de se alimentar. Quando Lutero viu a condição, começou a suplicar poderosamente a Deus. Tomou seu discípulo pela mão e disse: não desanime, Melanchthon, você não vai morrer. Confie no Senhor, que pode matar e dar a vida. Enquanto ele falava, Melanchthon começou a mover-se, respirou novamente e voltou a ter saúde e força. A grande conquista. Hernandes Dias Lopes declara em Panorama da História Cristã que Lutero decidiu enfrentar o abuso da igreja do seu tempo e no dia 31 de outubro de 1517 pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Estava deflagrado o movimento da Reforma. Essas teses foram um golpe no poder papal e no poder da igreja que se desviava da fé apostólica. As teses combateram o pretenso poder da igreja de ser mediadora entre o homem e Deus, vendendo o perdão dos pecadores, e Lutero foi excomungado pelo Papa em 1521. Em Worms, na Dieta Imperial, sob ameaça de morte, ele defendeu sua fé diante do imperador, clérigos, nobres, condes e embaixadores. A partir daí, o evangelho passou a ser pregado na língua do povo, nos púlpitos e nos bancos das igrejas. Havia cópias da Bíblia traduzida por Lutero. Cantavam-se por toda a Alemanha hinos evangélicos e salmos, muitos dos quais escritos pelo próprio Lutero. Dentro de 30 anos, numa época que não contava com os meios de comunicação de que dispomos, a igreja cristã na Alemanha tinha sido reformada como ninguém jamais poderia ter sonhado. Os abundantes escritos de Lutero tiveram larga aceitação e assim o movimento se espalhou pela Boêmia, Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos, Escandinávia e até mesmo pela Espanha e Itália. Confira a próxima história, John Knox e o Fogo do Avivamento.